Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos para a nossa aula de conhecer a Deus, né? Intimidade com Deus. Semana passada a gente terminou falando que a forma que eu penso pode limitar o agir de Deus na minha vida, o conhecer a Deus, né? Não que literalmente eu mudo quem Deus é, senão que eu deixo de experimentar coisas do seu caráter, da sua paternidade, da sua essência, porque eu não creio, ou porque eu creio equivocadamente, ou, né, enfim. Então a gente falou que nesse caminho de intimidade com Deus, eu preciso ser guiado à verdade pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vem viver em nós, justamente para nos ensinar todas as coisas e nos guiar em todas as coisas. Então, não sou eu que determino como vai ser, como Deus é, não. Eu me rendo ao Espírito Santo, né? E ele vai me guiando. A gente viu também que a gente deve estar continuamente renovando a nossa mente. Então, eu tenho que tomar tudo que eu penso sobre as coisas e levar a palavra de Deus. E não baixar a palavra de Deus ao meu padrão. Sou eu que tenho que acompanhar a palavra, porque a palavra de Deus é a autoridade. Então, eu preciso renovar minha mente sobre quem Deus é, eu preciso renovar minha mente sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre família, sobre casamento. Então, sou eu que tenho que me moldar a Bíblia, e não o contrário. Então, eu preciso estar lendo a palavra, eu preciso estar falando com Deus, eu preciso estar me alimentando espiritualmente, para que a minha mente seja alinhada ao que Deus tem para mim. E eu tenho que dar liberdade para que Deus se revele a mim como Ele quiser. Não sou eu quem determino as coisas. Ele é Deus. Então eu coloco Ele no lugar dele e deixo que Ele trabalhe comigo e em mim da forma que Ele acha melhor, porque Ele é Deus, Ele me fez, Ele me conhece melhor do que qualquer outra pessoa, tá? Agora a gente vai entrar num tema que é um pouco complexo, por quê? Porque as pessoas confundem muito as coisas. Então, o amor de Deus por nós é incondicional. Deus me ama tanto quanto ama um assassino, tanto quanto ama um ladrão, um estuprador, um, Deus ama todos, entende? Mas não todos se relacionam com ele, não todos se tornam filhos de Deus. São coisas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho quatro filhas, né? Vamos supor que uma das minhas filhas, que ainda são pequenas, adolescente, pré-adolescente, uma delas fala assim: Mamãe, eu não quero mais morar com você. Eu quero ir para outro país, eu quero viver minha vida sozinha, eu quero. E ela vai embora. E eu não tenho contato, eu não sei onde ela está, eu não sei se ela está passando fome, eu não sei se ela está passando frio, eu não sei o que está acontecendo com ela. Eu continuo amando essa filha, mas o meu amor não vai fazer nenhuma diferença se ela não quiser se submeter a ele, se ela não quiser viver comigo, se ela não quiser recebê-lo. Então Deus ama todas as pessoas igualmente, mas só os que são filhos, só os que creem e recebem a Cristo são filhos. E a relação com Deus, de intimidade, de profundidade, né, de desfrutar, ser um com Ele, como a gente tem falado, ela é condicional. O amor é incondicional, mas a relação é condicional ao nosso processo de santificação, de santidade. Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. Então ele não pode compactuar, ele não pode conviver, ele não pode conectar, comungar com o pecado. Ele não pode ser íntimo de pecadores. Quando eu digo pecadores, eu não estou falando de pessoas que pecam, porque nós vamos pecando, vamos pedindo perdão, vamos abandonando o pecado, mas eu digo de pessoas que vivem em pecado. Eu sei que é errado, eu sei que isso atrapalha a minha comunhão com Deus, e eu sigo fazendo igual porque me convém, porque eu gosto, porque não quero abrir mão. Então, esse tipo de pessoa, Deus não tem como ser pai dessa pessoa, Deus não tem como ser íntimo dessa pessoa, porque ele não pode andar com as trevas. Desculpa. Ele é luz, ele é santo, então ele não pode, por sua natureza, se misturar com trevas. É igual água e óleo.
Você pode colocar os dois no mesmo recipiente, você pode sacudir, você pode misturar do jeito que você quiser. Eles vão se separar. Então, Deus e vida pecaminosa não combinam, não conectam. Vamos ver o que a Bíblia fala disso. 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então Deus está dizendo que, como Ele é santo, nós também temos que ser. É o imperativo aqui, não é sede santos quando, sede santos se, sede santos se der. Não, não é um condicional, é o imperativo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, para eu conectar com Deus, eu tenho que ser santo, tá? Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outro imperativo. Eu tenho que seguir a paz com todos e eu tenho que me santificar, senão eu não vou ver a Deus. Imperativo. Não é opcional, nem é condicional. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Nem oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:3, 4 e 7. Vamos ver mais. 1 João 1, do 6 ao 9. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui em 1 João, ele está falando da gente se santificar, de não pecar, e está falando exatamente do que eu dizia antes. Quando ele fala assim, se a gente fala que não pecou, que não peca, né? é, a gente tá errando, tá mentindo, porque a gente peca. Mas ele está dizendo, como é que eu vou explicar? Em 1 João, ele separa as coisas. Uma coisa que eu peque, outra coisa que eu viva em pecado. Entende? Ele traduz como pecar as duas. Você pode ler esse capítulo inteiro, as duas vezes, só que na palavra original os significados são diferentes. Então, ele fala: se você pecar, você tem um advogado no céu. Depois ele fala que quem peca é filho do diabo, porque é diferente. Uma coisa é a pessoa que não quer, que está tentando se santificar e escorrega e peca. Uma coisa. Pede perdão, deixa o pecado. Tudo bem, você tem um advogado no céu. Outra coisa é aquele que vive em pecado. Ele já sabe, ele goza isso, ele goza em espanhol, ele se satisfaz, ele desfruta isso e ele continua em pecado. Então, esse é filho do diabo, tá? Essa é a diferença do pecar aí. Ele continua: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, aqui é quando você comete um pecado e não quando você vive em pecado. São coisas completamente diferentes. Então, vamos pensar. Muitas vezes nós dizemos: ah, mas eu sou humano, né? Eu vou pecar. Ah, eu sou humano, né? Eu não consigo ser santo. Não consigo ser perfeito. Mas vamos pensar que nosso Deus é um Deus justo. Ele é amor e ele é justo, certo? Pronto. Isso é uma verdade absoluta. Ele é amor e ele é justo. Se ele é amor e ele é justo, ele está dizendo para mim assim: se você não for santo, eu não vou ter intimidade com você, você não vai poder viver comigo, você não vai poder me conhecer. Se ele está dizendo, pondo essa condição, então é porque é possível. Porque ele não vai colocar uma condição impossível que é indispensável para que eu alcance aquilo para qual eu fui criada. Eu fui criada para viver com Deus, de ter intimidade com Deus. E a condição para isso é buscar a santificação. Se é impossível para mim, então
Não faz nenhum sentido o que Deus está fazendo ou pedindo. Então, se Deus está nos mandando ser santos, ser perfeitos, nos purificarmos, nos santificarmos, é porque é possível. Obviamente não é uma mágica, obviamente não é místico, é prático, é um processo, mas é um processo que anda, é um processo que eu vou me desenvolvendo. Não é você dizer, eu estou nesse processo e o processo fica a vida inteira na mesma coisa. É um processo que tem que ser, os passos têm que ser visíveis, certo? Então, eu vou falar de uma forma bem simples para a gente poder saber aqui o que que seria essa santidade que Deus exige de nós, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Deus conhece tudo, sabe tudo, presente, passado, futuro, né? Ele sabe tudo de nós, sabe de tudo de todo mundo, tudo que acontece em todo lugar. Ele é onisciente, ele é onipresente. E tudo que Deus faz, ele faz com a motivação correta, que é amor. Tudo que ele pede, tudo que ele exige, tudo que é uma lei, tudo que é um conselho, tudo que Deus faz, tudo é baseado em amor. Quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso colocar esses óculos que Deus é amor. Então eu tenho que procurar onde está o amor ali. Então, Deus sabendo tudo, tudo que é certo, tudo que é errado, né? Tudo que acontece, tudo que aconteceu, conhecendo todo mundo, mas essa motivação perfeita de sempre agir em amor, de sempre agir buscando o que é melhor para nós, isso é a santidade de Deus. Ele nunca fará algo que é um pecado contra nós, algo que vai ser danino para nós. Ele nunca vai fazer uma coisa que seja contra nós. Entende? Então ele é puríssimo. Ele sempre vai usar o conhecimento, a inteligência, a sabedoria, a luz que ele tem, junto com essa motivação perfeita que é o amor que ele tem. E isso é basicamente, estou falando de uma maneira bem simples, a santidade de Deus. Tá certo? Então, o que seria a nossa santidade? Qual é a santidade que Deus exige de nós? Nós temos um conhecimento limitado. Isso quer dizer que os anos vão passando e a gente vai aprendendo as coisas. A gente não sabe tudo de uma vez, né? A gente aprende a vida toda. Então, eu tenho um conhecimento imperfeito, um conhecimento limitado, mas eu tenho um conhecimento. Então, o meu conhecimento limitado, mais uma motivação perfeita. Quando eu deixo um pecado, quando eu deixo de fazer algo, quando eu passo a fazer algo, por amor, motivação perfeita, por amor a Ele. Essa é a minha santidade. Um exemplo prático. Suponhamos que você nunca tinha se dado conta que quando você está falando com alguém, você é fofoqueiro. Suponhamos que você nunca. Você pensou que estava, tô só comentando, ou tô só pedindo oração, ou sem maldade, mas está falando da vida dos outros por aí, tá? Então você está caminhando com Deus e um dia você está conversando com uma amiga, falando de uma terceira pessoa, e o Espírito Santo te incomoda. Mas não tá legal. E você entra com Deus nesse tema e ele te fala: você não deve falar dos outros para terceiros, pessoas que não têm nada a ver com o problema, pessoas que não vão poder ajudar. Isso é fofoca. Então, aí o seu conhecimento abre de uma área da sua vida que não está bem. Eu falo demais. Então, eu descubro, Deus ilumina uma área de trevas em mim. Agora eu sei, agora eu tenho conhecimento. Eu obedeço por amor, Senhor, porque o Senhor está me pedindo, eu entendo que é para o meu bem, para o bem da minha irmã e da outra também, e eu não quero mais ser fofoqueira, eu quero que o Senhor me ajude a cuidar da minha língua. Então você está caminhando em santidade. Santidade é você caminhar na luz que você tem, na iluminação que Deus te dá. Não sei se soa místico isso, mas luz é quando Deus ilumina uma área da sua vida que não está bem. Ele traz essa clareza de que das coisas que tem que mudar. Então, uma vez que Deus ilumina uma área da sua vida e mostra uma coisa errada, você tem que responder obedecendo, mudando, com a motivação correta, por amor ao Senhor. E isso é a sua santidade. Então, basicamente, santidade é caminhar em luz. Se Deus me confronta que eu tenho que parar de gastar dinheiro, porque eu estou comprando mais do que eu ganho, e eu estou devendo às pessoas, isso está errado.
Então, a partir daí, eu deixo de fazer isso porque eu amo ao Senhor, estou andando em santidade. Então, a santidade que Deus exige de nós não é que você adivinhe tudo que está mal. Não é que você nunca tenha errado ou que nunca vai errar com alguma coisa, mas que você seja responsável de viver com a luz que Ele está te dando. E a cada tempo que você vai caminhando com Deus, Ele vai mostrando coisas que tem que alinhar a Ele. Então, é mais simples do que a gente imagina. Porque eu só preciso responder o que eu sei. Deus nunca vai te exigir uma coisa que você não pode. Deus nunca vai te exigir uma coisa que é impossível para você, senão ele não seria justo. Ele negaria seu próprio caráter. E ele não é mentiroso. Então eu tenho que entender que quando ele traz uma luz para mim, quando ele ilumina áreas da minha vida, mostrando o que está ruim, é porque eu já sei responder, eu já posso responder a isso com obediência em amor. Amor não é sentimento. Existem renúncias de pecados, de costumes que a gente vai fazer que a gente não vai gostar, né? Quando eu digo que eu faço por amor, não é, ai, que emocionada que eu tô. Não. É a escolha de fazer o que é melhor para o outro. É a escolha de fazer o correto. Quando a Bíblia fala que nós temos que amar uns aos outros, isso não tem nada a ver com sentimento. É 1 Coríntios 13. Definição de amor tá ali. É quando eu escolho adequar o meu caráter ao compromisso que eu estou assumindo, né? Então, o amor a Deus é uma aliança. Eu faço pelo compromisso, pela consequência consciente de que eu quero agradá-lo, independente se eu vou ganhar algo em troca ou não. Amor não tem nada a ver com emoção. Biblicamente falando, ele é uma decisão, certo? Então é isso que caracteriza a minha santificação. Então, por exemplo, se Deus me confronta que eu sou fofoqueira, eu não tô nem aí. Depois Deus me mostra que eu sou orgulhosa, eu não tô nem aí. Aí Deus me mostra que eu sou controladora. E eu fico nesse negócio. Eu reconheço, mas eu não mudo. Eu reconheço, mas eu não faço esforço. Reconheço, mas eu não corro atrás de mudar o comportamento, né, de ver como que eu posso fazer para melhorar. Então, eu não estou me santificando. E se eu não estou me santificando, Deus não vai ter intimidade comigo. Entende? É como você se relacionar com uma pessoa que está seguidamente te machucando, seja fisicamente, seja emocionalmente, psicologicamente, e a pessoa fala: Não, mas eu te amo. Não, mas eu vou mudar. E os anos vão passando e a pessoa continua te ferindo. Isso não é amor. A pessoa não está nem aí. Então, com Deus não é diferente. Existe a condição para eu me relacionar. Eu preciso me santificar. Então, eu tenho que ser responsável com a luz que Ele vai me dando. À medida que eu vou respondendo, por amor ao Senhor, não porque eu quero algo em troca, não porque eu tenho medo do inferno, mas porque Ele é digno, por tudo que Ele fez e faz por mim, Ele é digno do meu amor, da minha obediência, da minha reverência. Então, aí eu estou crescendo em santidade, tá? Eu preciso entender isso, porque se eu não dou passos em direção à minha santidade, o meu relacionamento com Deus não se desenvolve, ele não cresce. Então, a santificação, ela acontece em dois períodos, em três fases da nossa vida. Eu sou um pecador, eu aceito a Jesus. Ali eu sou limpo. Se eu aceitei Jesus agora, daqui a 2 minutos eu morro, eu parto para o céu com o Senhor. Entende? Eu sou santificado pelo sacrifício de Jesus. Se eu continuo viva depois de aceitar Jesus, então eu começo o processo de santificação, que é o que eu estou dizendo aqui. Dia a dia ele vai me ensinando, dia a dia eu vou obedecendo e vou me santificando mais e mais e mais e mais e mais. E a santificação completa, que é quando nós vamos ter um corpo glorificado, a palavra diz que nós vamos ver a Deus como Ele é e seremos como Ele, né? Seres espirituais. Então, a santificação acontece nesses três períodos. A gente tem que entender que eu não posso só aceitar Jesus e esperar a glorificação, não. Esse intermédio aqui, esse meio de campo, ele tem que ser desenvolvido por mim com a ajuda do Espírito Santo, né? Ele me ajuda nas minhas fraquezas, ele vem me guiar toda a verdade, ele vem me ensinar todas as coisas, mas isso depende de como eu estou respondendo a esse processo. Então, é impossível a santificação, a intimidade sem o processo de santificação, de obediência, de amor ao Senhor. E como vocês não estão aí, eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa na próxima aula a gente pode tirar dúvidas, tá? Então, o que que acontece? O objetivo final de Deus é me adotar como filha, é ser um comigo, não é me usar.
Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer animal para mostrar seu poder, para fazer a sua vontade, mas somente os filhos, desculpa, traduziu errado aí. Somente os filhos podem conhecer o coração de Deus e refletir o caráter de Deus. Então, o objetivo final, como a gente falou em outras aulas, tudo que eu vivo com Deus é para que eu seja filha de Deus, é para que eu seja um com Ele, uma com Ele. Então, esse é o propósito final. E aí entra meu processo de santificação, porque eu tenho que ser transformada pelo Espírito, de glória em glória, à imagem de Cristo Jesus, até que ele venha. Então, esse processo é contínuo até Jesus voltar, tá certo? Então, a maior prova da presença de Deus na nossa vida e da nossa intimidade não são externas no sentido de milagres que eu faço, que eu sou pregadora famosa, que eu ganhei 30 almas para Jesus, que eu gravei um CD bonito, que eu dou aula na minha célula. Esse não é a maior evidência de Deus na sua vida, né? Dessa intimidade, dessa presença. A maior evidência é o seu caráter sendo transformado e se assemelhando a Cristo. Essa é a evidência. Lá em 2 Coríntios 2, eu acho, fala da obra do Espírito Santo na nossa vida. E lá ele fala assim, que o Espírito Santo, nós somos expostos, o Espírito Santo nos transforma de glória em glória, a imagem de Cristo Jesus. Primeiro a gente tira o véu, a gente tira nossas máscaras, está dentro do texto, a gente tira as nossas máscaras, e o Espírito Santo nos expõe à glória de Deus. A gente vai tendo experiências, a gente vai conhecendo de Deus, e esse conhecer vai nos transformando. Deus vai mostrando o que está ruim e vai transformando, vai mostrando e transformando. Então, de glória em glória, cada vez que eu sou exposta a Deus, à presença dEle, cada vez que eu sou exposta à Sua verdade, eu vou sendo transformada à imagem de Cristo Jesus. Então, o ideal é que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, que todos se pareçam com ele em caráter. Então, estar cheio do Espírito Santo de Deus é quanto o meu caráter se parece ao caráter do Pai, e não quanto estripulia que eu faço, entende? Tem gente que faz muita muvuca, muito ruído, muito barulho, mas não tem um caráter aprovado. E Deus pode usar essas pessoas pela misericórdia? Até pode. Pela fé de quem está recebendo essa palavra, pela fé de quem está recebendo essa oração? Pode. Mas essa pessoa no último dia vai escutar. Sou íntimo seu, a gente nunca foi íntima. Entende? Então, eu não tenho que me sentir plena ou me auto-enganar com o aplauso das pessoas, com o elogio das pessoas, com os lugares que as pessoas me colocam e me põem. Eu tenho que me satisfazer em ser cada dia mais parecido com Jesus, porque esse é o objetivo final, certo? Muito bem. Vamos entrar numa parte um pouco densa, mas vai dar certo. Então, o que que acontece? Eu tenho dois caminhos. Ou eu me encho de religiosidade, de informação sobre Deus, ou eu me encho de presença e de conhecimento de Deus, gnosco, experimentar Deus. Se eu não estou experimentando Deus, estou dizendo de alguém que é crente, que está na igreja, que está querendo ser salvo, por dizer de alguma maneira. Se eu não entro pelo caminho da experiência e da intimidade, seguramente eu vou correr pelo conhecimento, pelas informações. Então, eu quero usar uma alegoria de Adão e Eva aqui, tá certo? Então, o que que aconteceu com Adão e Eva? Deus falou para eles assim: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente vem, tenta Eva, põe em dúvida a palavra de Deus, né? É isso que ele falou, que vocês não podem comer dos frutos das árvores? Não, o que Deus falou é que a gente pode comer de todas as árvores, menos dessa, do conhecimento do bem e do mal. Porque senão a gente vai morrer. Não, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus. Vão saber tudo, vão saber o que é certo e o que é errado, vão ter sabedoria. E aí entra a independência da mulher, porque ela podia crescer em intimidade aqui. Ela podia dizer assim: não, não foi isso que ele falou, não, peraí, que na virada do dia ele vai vir conversar com a gente, eu vou perguntar. Ou ela tinha o outro caminho, que foi o que ela tomou. Hum, o fruto é bonito, é agradável aos olhos, parece gostoso, vai me dar o que eu quero.
ela toma e come do conhecimento do bem e do mal, certo? Então, o que que aconteceu aqui? É o caminho, são os dois caminhos que a gente tem todos os dias. Todos os dias. Tem uma situação que parece que eu não sei resolver. Eu posso depender de Deus e crescer em intimidade, ou eu posso mexer da minha informação, da minha própria força e ir fazer. Entende? Tá, tem uma manifestação do Senhor aqui que eu não conheço, que eu não entendo muito bem. Eu posso buscar o Senhor, perguntar a Ele, experimentar dele, ver o que é verdade e crescer em intimidade, ou eu posso me encher de livro, de pregação, de retiro, de seminário, mas nunca ter essa cercania, ter essa proximidade, que Ele me leve à experiência, tá certo? Então, Pri, como que eu como do bem e do mal? Em vez de buscar a presença, a intimidade, eu opto. É quando você vive da teoria, entende? Igual eu coloquei aqui. Você lê muito livro, você escuta muito devocional, experiências de outras pessoas, você fica suscetível a falsos profetas, porque você quer ter conhecimento, você quer ter informação. Você vê gente que é muito famosa, que parece que está dando certo com Deus, e você começa a imitar os padrões dessas pessoas. Então você começa a uma mudança de intelecto, no sentido de ter informações. Mas essas informações não são usadas e vividas todos os dias, entende? Então, por exemplo, eu sou missionária, né? A gente vive pela fé. Deus levanta as pessoas conhecem a gente e apoiam a gente financeiramente, com ofertas. Tem dias que são difíceis. Eu posso acreditar que Deus falou para mim, que Jesus falou lá na palavra, aquele que deixa pai e mãe, casas, carros, tudo por amor de mim, para seguir o chamado, eu darei 100 vezes mais nessa terra. Eu posso falar, não, tá escrito, tem que funcionar, porque Deus fala a verdade, e gerar essa demanda, Senhor, eu vou confiar, eu vou esperar no Senhor. Fala para mim qual é a minha parte, qual é a sua parte, para a gente trabalhar junto. Ou eu posso me desesperar e falar, não, já que não está provendo, já que a gente está com problemas financeiros, eu vou deixar a missão e vou voltar a trabalhar, porque. Então, isso é um exemplo prático de ir para o conhecimento do bem e do mal. Eu sei que ele é provedor, está escrito que ele vai me dar, se eu seguir o que ele me chamou, ele vai me dar, mas na prática eu não consigo viver isso. É só informação. E isso é com tudo. Com dinheiro, com trabalho, com igreja, com ministério, com família, com tudo, né? É a típica família, por exemplo, a mulher sabe que o homem é a cabeça dela, que o homem. Eu conheci, por exemplo, uma moça que era crente e ela falava assim: não, lá em casa meu marido é que manda, né? Eu sou submissa. Mas, o que que ela falou para mim? Eu manipulava meu marido com sexo. No fim, era ele que decidia, mas decidia baseado na minha manipulação. Eu sabia como ganhar ele. No caso dela, era com sexo. Tem mulheres que é de outra forma. Entende? É só um exemplo. Então, isso é o quê? Eu sei, eu falo, eu às vezes prego e ensino, mas no meu diário viver, eu não vivo isso daí. Não funciona. Então, é só fruto do conhecimento. Não é uma experiência diária. Eu espero que eu esteja conseguindo explicar isso. Depois vocês me falam. Então, quando eu não conheço pelo relacionamento, eu vou conhecer pela informação, pela legalidade, comendo da árvore. Tá certo? Então vamos lá. A essência da morte não é deixar de respirar, é estar separado de Deus. Por isso que quando Adão e Eva comem do fruto e pecam, eles não morrem instantaneamente no seu físico. A morte entra no mundo, certo? E eles são expulsos do paraíso. Então, toda aquela coisa maravilhosa que Deus tinha preparado para eles, todo esse jardim de beleza, de abundância, de perfeição, é perdido porque eles desobedeceram e foram por outro caminho. Então, eles se separam de Deus, né? Deus mata um animal, veste eles com a pele desse animal. Então, aí está o simbolismo primeiro de Cristo, o sacrifício de um animal para cobrir nosso pecado, para cobrir a nossa nudez, né? O nosso erro. Então, quando eu me afasto de Deus, eu estou vivendo a essência da morte, que é estar separado de Deus. Eu posso estar dentro da igreja e estar morto.
Eu posso estar sendo líder de célula e estar morto. Eu posso liderar uma base missionária e estar morta. Porque eu posso estar fazendo só com a minha informação e não com a minha vida, vivendo aquilo que eu estou pregando. Então, não é difícil, por exemplo, você ver no Brasil hoje muito escândalo, adultério, fornicação, como eu falei na outra classe, gente subindo no altar drogado, bêbado, sem nenhum temor de Deus. Por quê? Porque eles estão entregando informação. Estão ensinando o que sabem. Isso qualquer um pode fazer. Falar bonito, mas você vai perceber que às vezes você vê uma pessoa que é muito letrada, que fala bem bonito, que tem uma oratória, e que quando essa pessoa compartilha uma palavra, uma coisa, uma verdade bíblica, você sente que aquilo não tem peso. São palavras corretas, saindo da boca de alguém, mas não tem peso. Espiritualmente falando. E às vezes você pega uma pessoa super simples, uma pessoa que às vezes nem é estudada, uma pessoa que nunca fez uma teologia, uma pessoa que às vezes não sabe ler direito, mas ela fala da palavra, ela fala do Senhor de uma forma tão diferente que você sente autoridade naquela pessoa. Aí está a diferença do conhecimento da intimidade. A intimidade traz essa autoridade, traz esse peso, não é verdade. Eu quero isso para minha vida. Não, eu quero o que essa pessoa está falando, porque é muito real o que ela está falando. Entenderam? Então, essa é a diferença. Então, eu posso estar ensinando um montão de coisas e posso estar separado de Deus, porque eu só sei aqui. Não estou vivendo isso. Muito bem. Quando Adão e Eva comem do fruto, vamos continuar com essa alegoria, tá? Porque as tentações que a gente pode cair são as mesmas. A tentação no Éden, a tentação que Jesus sofreu e a nossa são as mesmas. Entende? É deixar de estar pertinho de Deus para ir pelas nossas, para ir pela nossa informação, para ir pelo nosso jeito, pela forma que a gente quer, independente de Deus, separado dele, né? Então, duas coisas aconteceram o que quando eles comeram na árvore, comeram do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Primeira coisa, eles se olharam e eles perceberam que eles estavam nus. E eles ficaram com vergonha. Então, aqui, pela primeira vez, o homem sente vergonha da sua nudez. E pela primeira vez ele olha para o outro de uma maneira diferente. Ele sempre tinha visto Eva nua. Eva sempre tinha visto ele nu. Nunca se envergonharam. Não estava ruim, não estava mal, não tinha nada de errado. Mas uma vez que o pecado entra, a minha maneira de ver o outro muda. E a minha maneira de ver a mim mesma muda. Pela primeira vez, o ser humano sente medo. Medo de se mostrar, medo de quem é, medo de como o outro vê ele, tá? Essa foi a primeira coisa que aconteceu. A segunda coisa que aconteceu, nenhum dos dois assumiu sua responsabilidade. Quando Deus veio confrontá-lo, sabe o que que tinha acontecido? O que que aconteceu? Adão falou: foi a mulher que o Senhor me deu." E a mulher falou o quê? Não, foi a serpente. Só que a serpente não tinha ninguém para culpar, né? Então, mas o que eu quero dizer? Eles não disseram, Senhor, eu desobedeci. Não, eles jogaram a culpa em outra pessoa. A responsabilidade é de outra pessoa. O que que eles estão dizendo indiretamente aqui? O que que Adão está dizendo diretamente aqui? A culpa não é minha, a culpa é sua, porque foi essa a mulher que eu tenho, foi o Senhor que me deu. A mulher está dizendo, não, a culpa não foi minha, não, a culpa foi dessa serpente que o Senhor colocou aqui, ou permitiu que entrasse aqui. Isso é muito parecido com a murmuração, com a queixa. Porque o que que é a murmuração, afinal? É muito indiretamente, porque a gente é crente, não vai ter coragem de falar isso desse jeito. Mas uma murmuração é falar para Deus: eu faria melhor se eu tivesse no seu lugar. Você não sabe o que está fazendo. Quando a gente começa a alegar muito com Deus, começa a questionar demais: por que isso, por que aquilo, por que assim, por que não do outro jeito, por que o Senhor não faz isso, por que o Senhor não intervém, por que que isso, por que que aquilo, aquilo outro. A gente está murmurando, a gente está se queixando do que está acontecendo. Então a gente está dizendo: o Senhor fez alguma coisa errada aqui. Não é assim que tem que fazer. Não com essas palavras, obviamente, mas é o que a gente está falando. Então aqui não é diferente. Não fui eu que pequei, foi essa mulher aqui que me levou a isso. É quando a pessoa explode com você
E quando ela vai pedir desculpa, ou quando você vai resolver, ela fala assim: não, mas eu fiz isso porque você fez isso, 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 justificando o erro dela com o erro da outra pessoa, tá? Muito bem. Essas são as coisas que a gente faz quando a gente se enche de informação, mas não tem intimidade. O muito entendimento, a muita informação pode gerar em mim um orgulho religioso que me leva a ver as pessoas diferente. Eu estou aqui e você está aqui. Eu sei mais, eu tenho mais experiência, eu tenho mais anos de crente, a minha igreja é mais avivada, eu oro mais, eu sei mais da Bíblia, né? Então eu começo a olhar e ver tem uma coisa errada aqui. Mas também eu vejo que em mim, eu sei que eu não sou tudo isso. Eu sei que eu não sou tudo isso que eu estou mostrando. Então eu me escondo. Eu me escondo e eu me visto com as minhas folhas de figueira, assim como está na palavra. Eu tapo a minha nudez para ninguém ver, entendeu? Porque não só eu te vejo diferente, mas eu também me vejo diferente. Então isso me incomoda e eu quero cobrir isso. E eu quero sempre culpar alguém. Eu não quero me ser responsável pelas coisas que me passam. Então, quando a gente é crente demais, a gente fala que é vontade de Deus, a gente fala que Deus tem um propósito, que Deus sabe todas as coisas, mas muitas vezes não é nada disso. É só consequência da minha irresponsabilidade, da minha desobediência, da minha rebelião. Mas eu sou muito crente para falar isso, então eu vou inventar uma desculpa espiritual para isso. Vamos ver mais detalhadamente para frente, tá bom? Então, quais foram as consequências do que eles fizeram na prática? Primeira coisa que foi se esconder, se ocultar. Então Adão ficou com vergonha de si mesmo. Quando ele percebeu que ele estava exposto, ele se escondeu. Ele não queria que ninguém visse ele daquele jeito. Ele teve vergonha de quem ele era, tá certo? Como é que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Como é que a gente se esconde no nosso dia a dia? Expondo outras pessoas, né? Eu me sinto inferior, mas eu não quero que ninguém me veja assim, então eu vou inferiorizo outra pessoa. Eu começo a criticar, a humilhar, a expor outras pessoas. Eu começo a construir estruturas baseadas em mim mesma. Então, por exemplo, se é fácil para mim orar todos os dias de madrugada, eu digo para as pessoas: não, porque uma mulher de Deus mesmo tem que orar de madrugada. Uma pessoa que não ora todos os dias de madrugada não é uma pessoa crente. Porque aí eu vou esconder outras debilidades, expondo a minha fortaleza, né? O que eu tenho de santo. E eu vou estar por cima de um montão de gente, porque não todo mundo ora todos os dias de madrugada. Então, eu crio as minhas estruturas que eu posso controlar. Eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, são coisas que estão na minha mão fazer. Não gera transformação, não gera intimidade, mas tem aparência de santidade. Então, ninguém vai me pegar de calça curta, porque eu faço tudo certinho que eu preciso fazer como crente para manter uma boa aparência e esconder o que realmente está ruim aqui, tá? Eu crio normas e regras que parecem santas, mas que escondem o meu verdadeiro eu. Então, por exemplo, muitos crentes, fazem jejuns longos, propósito de ler a Bíblia, a Bíblia inteira no ano, campanha de oração no monte, faz, gente, vai criando um monte de estruturas, de regrinhas, de coisas que parecem santas, mas essas mesmas pessoas lutam com homossexualidade, pecados sexuais, pornografia, maledicência, né? Pastores que fazem mau uso dos dízimos e ofertas que entram na igreja, é, enfim, por quê? Porque o que está acontecendo aqui não é que eu estou conhecendo Deus e ele tá me transformando. O que está acontecendo aqui é que quanto mais informação eu tenho e vejo que não funciona na minha vida, mais nua eu me sinto. E eu não quero que ninguém saiba que eu não sou essa Coca-Cola toda. Então eu começo a criar coisas que é fácil para mim cumprir, porque eu vou me sentir bem. Entende? Eu não tenho que expor minha pornografia, eu não tenho que expor a traição da minha esposa, eu não tenho que expor meus pensamentos pecaminosos.
Tá tudo bem. Eu tô escondidinha aqui debaixo desse monte de religiosidade. Eu sei a Bíblia de capa a capa. Né? Uma vez eu conheci um cara que ele sabia a Bíblia demais, cara, de capa a capa. Ele sabia muito, muito mais que eu. Assim, era bastante mesmo. E ele falava com a mulher dele assim: Eu não vou à praia. Um crente de verdade não deveria ir à praia. Aí ela falou assim: Gente, mas é tão lindo, a praia é tão gostoso, vamos pra praia. Ele falou: Não, eu não vou pra praia, porque se eu for pra praia, eu vou pecar com os meus olhos. O problema não tá na praia. O problema não tá no biquíni de ninguém. O problema tá no olho dele. Né? Jesus falou: se os seus olhos, os olhos são a janela do corpo. Se os seus olhos são maus, todo o seu corpo vai ser mau. Mas em lugar dele procurar em Deus por que que ele olhava com malícia para as pessoas, por que que ele pecava tanto olhando para outras mulheres, não, ele criava uma regra: o crente santo de verdade não tem que ir para a praia. Entende? Então, eu escondo o meu verdadeiro eu. Meu verdadeiro eu é que eu não controlo os meus olhos. E não é só na praia. Mas, em lugar de eu tratar o meu problema, eu faço essa regra. Não, o crente de verdade não tem que ir para a praia. E eu escondo que o problema é meu. Eu não governo os meus olhos. Eu sou cobiçador. Eu peco nos meus pensamentos. Eu olho para outras mulheres como eu não deveria. Com lascívia. Eu estou adulterando. Segundo Jesus, eu estou adulterando. Mas eu não vou falar isso nunca. Eu vou só seguir regras que não precisa expor quem eu sou. Próximo, escolhemos os pecados que nós não praticamos, expomos e julgamos as pessoas que praticam. Então, dentro do nosso padrão, a gente é santo. Tipo assim, eu compro e pago direitinho, eu eu não falo mal de ninguém, eu obedeço e apoio o meu pastor em tudo que ele precisa, mas eu critico o meu pastor por trás. Mas ninguém precisa saber. Então, eu vou falar mal daquela irmã que nunca tem tempo para a igreja, porque o marido não é crente, ela fica cedendo ao marido e ele não vai lá, ela não faz as coisas que ela tem que fazer. Eu vou criticar aquele que compra e não paga direito. Eu vou criticar todo mundo que faz o que eu consigo não fazer, entende? Mas eu jamais vou tocar no que eu faço de errado. Então, eu vejo os pecados que as pessoas cometem, que eu não cometo, que é fácil para mim não fazer, e eu começo a criticar essas pessoas, expor, julgar essas pessoas, colocar rótulo nessas pessoas. Claro, porque quanto mais atenção eu chamo para o outro, menos as pessoas vão olhar para mim. Então, essas são algumas maneiras que eu me escondo, entende? Expondo outras pessoas, criticando coisas que eles fazem que eu não faço, fazendo coisas que parecem santas, que são fáceis para mim e para outros não são, porque ó, eu estou bem. Então, eu vou me escondendo na minha manipulação, na minha forma de ser santo que não me transforma. Só faço as coisas que são fáceis para mim fazer, e eu nunca exponho nem nunca trato o que realmente está mal em mim, no meu caráter, nas minhas ações. Tá certo? Muito bem. A segunda coisa que eles fizeram depois de se ocultarem, de se esconderem, eles se vestiram. Então ele não quer estar exposto, ele se escondeu, ele pega umas folhas e faz umas roupas para eles. Então o que que acontece? Nós nos envergonhamos de quem somos. Nós não queremos ser expostos na nossa nudez, então nós começamos a nos cobrir, usar máscaras, a nos vestir com as nossas folhas de figueira. Eu começo a esconder o que eu tenho de ruim, tá certo? Na prática, como pode ser? Alguns exemplos aqui. Eu não sou vulnerável. Eu só mostro para as pessoas o que eu quero que elas vejam. Entende? Então eu posso estar numa crise no meu matrimônio tremenda que ninguém vai saber. Inclusive, eu vou para a igreja orar por outros matrimônios. Eu vou fazer um culto de casais. Eu vou fazer um ministração. Entende? Eu vou cobrir isso aqui que está ruim, porque eu não quero que ninguém veja. Em lugar disso, eu vou mostrar o que eu quero, criando uma vida de aparência e de máscaras. Então, é aquela pessoa que ela nunca está mal. Olha, por exemplo, conheci uma pastora que ela ficou grávida e perdeu o bebê. Depois ela engravidou de novo e o bebê veio com. Quando ela está fazendo as ultrassonografias,
Eu esqueci o nome da enfermidade, mas é quando nasce com aqui molinho, assim, sem o crânio, com os pezinhos virados para dentro. Uma enfermidade bem complicada. Geralmente eles não sobrevivem, quando sobrevivem, vivem pouco, muito pouco. E, bem, um montão de gente começou a orar por ela e dizer que Deus ia curar a criança, que a criança ia nascer sã. E ficou esse dilema, né, crendo e ao mesmo tempo aquela coisa toda. O que passa é que ela falava para todo mundo que a filha dela ia nascer sã, que ia nascer saudável, que Deus ia fazer um milagre, blá blá blá. E o que que aconteceu foi que chegou o tempo da neném nascer e a neném nasceu morta, tá? Naturalmente, amados, ainda que ela tenha se equivocado, como qualquer um de nós pode se equivocar, se enganar, naturalmente, você gerar um filho por 9 meses, sonhar com ele e não viver, né? Ter o enxoval todo ali, o quartinho, as coisas, é um trauma, é uma dor, é humano chorar, é humano, o tempo de luto é humano, é bíblico. Espiritualmente, isso já geraria uma crise de fé. Eu escutei Deus ou não escutei? Eu escutei que Deus que ele ia curar minha filha, ou eu me equivoquei? Se eu me equivoquei, o que que aconteceu? Onde que eu me perdi no caminho? Geraria no mínimo, uma parada para pensar, não, alguma coisa aconteceu aqui que não quadrou, né? Não encaixou. Ou eu escutei Deus mal, ou fiz alguma coisa. Enfim, qualquer um teria essas duas crises. Normal, tudo bem. São boas, as crises são sempre boas. Entende? Porque sempre te leva a buscar mais, a ser vulnerável com o Senhor. Essa mulher, com a filha morta no hospital, estava ministrando as pessoas no hospital, ministrando Santa Ceia, voltou para casa como se nada. Voltou a ministrar, fazer as coisas na igreja como se nada tivesse acontecido. Aquilo para mim foi super estranho. Depois de um tempo, bastante tempo, o marido não suportou a crise, se separou dela, deixou ela, claro, porque a crise dele botou em xeque tudo que ele tinha acreditado, abandonou ela e ela ficou louca. E uma vez conversando, fomos conversar com ela, escutar, e aí pela primeira vez ela tirou essas máscaras e ela foi chorar a morte da filha e reconhecer a fragilidade dela, reconhecer que aquilo abalou ela, abalou o casamento dela, abalou o marido dela, né? E foi tanta emoção que ela estava sentindo, foi tanto desespero e dor naquele momento que ela fez xixi nas calças, quando aquilo tudo saiu. Mas por causa de quê? Criar uma aparência e manter uma máscara. Desnecessário. Desnecessário. Por que que eu não posso errar? Por que que eu não posso me enganar? Por que que eu não posso ficar triste? É o que eu sou, é como eu estou. Eu não tenho que saber tudo, eu não tenho que. E se eu errei, errei, paciência. Eu confesso, abandono, Deus me perdoa, bola para frente. Mas a pessoa que não está em comunhão com o Senhor, que está só cheio de orgulho religioso e informação, ele não vai sair descer do altar que ele levantou para ele mesmo. Ele não vai abaixar a cabeça, ele vai manter uma máscara em cima de outra máscara, em cima de outra máscara, em cima de outra máscara. Já? Próximo, excessiva preocupação com a reputação e esquecer de tratar o caráter. É aquela pessoa que na igreja é santo e em casa é um demônio. É aquele marido maravilhoso na igreja, em casa é um péssimo pai. É aquela pessoa que ajuda todo mundo, mas os filhos estão vivendo largado dentro de casa. É aquela pessoa que tem um discurso lindo e maravilhoso de Jesus, mas tem pecados ocultos terríveis. Porque desde que eu aparente santidade, tá tudo bem. As pessoas vão me amar, as pessoas vão me respeitar, as pessoas vão me querer, então vai ficar tudo certo. Né? E Jesus confronta os fariseus exatamente sobre isso. Vocês são hipócritas, vocês são um sepulcro caiado que por fora tá pintado e bem bonito, mas dentro tá podre, né? Basicamente isso. Então, muita preocupação com a reputação, com o que pensam de mim, com o que vejam de mim, com o que falam de mim, e pouca preocupação com quem você é de verdade, que é aquele seu eu que ninguém sabe, só você e Deus sabem. E a gente sabe que precisa melhorar.
Próximo, criar rituais com aparência de santidade para receber o respeito e aceitação das pessoas. Então, é aquela pessoa que espanca os filhos, tremenda violência, maltrato, humilhação, e vai para a igreja, mas chega na igreja com aquela saia lá no pé, ajoelha antes do culto, adora só de pé, olhinho fechado, dá glória a Deus, fala em língua, sei lá, dá estudo, prega, tem uma fama maravilhosa. Tem uns rituais maravilhosos. Não escuto música do mundo, não vejo filme, não sei o quê, não falo tal coisa, não como, não toco, entende? Mas dentro não é nada disso. Então a pessoa cria rituais, coisas que ela faz que parece tão santo, tão correto para o povo aplaudir, para o povo respeitar. Para o povo dizer, não, essa pessoa é de Deus, essa pessoa vai para o céu direto. Só que ela sabe que é casca. Ela sabe que é só folha de figueira, que aquilo ali não quer dizer nada. Entende? Mas ninguém precisa saber. Então eu me visto dessas máscaras santas e corretas para ninguém ver quem eu sou de verdade. A próxima coisa que eles fizeram foi transferir a responsabilidade. Então, é pegar a minha culpa e colocar em outro, ou simplesmente não assumi-la, tá? A gente tem que olhar para nós mesmos e assumir a nossa responsabilidade. Então, quando há uma crise matrimonial, por exemplo, às vezes um dos cônjuges trai o outro. Desculpa, gente, eu dei aula de manhã em espanhol, então a minha cabeça tá. Um cônjuge trai o outro. Quem tá de fora sempre fala assim: nossa, como é que esse cara fez isso? Como é que essa mulher fez isso? Mas quem tá dentro sabe que não começou ali. Começou muito lá atrás. E começou com os dois. Os dois têm responsabilidade. Obviamente que não justifica a traição em nome de Jesus. Não justifica a traição. Mas se cada um tivesse tomado a responsabilidade lá atrás e acertado o que tinha que acertar, não chegaríamos nesse ponto, entende? Então, qual é a minha responsabilidade na desordem que eu estou vivendo? Qual é a minha responsabilidade no problema que eu estou vivendo? Na consequência que eu estou sofrendo? Porque, biblicamente, Deus falou que cada um vai pagar pelo seu pecado. Cada um vai dar conta de si mesmo. Então, eu preciso combater uma mentalidade de vítima, entende? Eu preciso combater essa mentalidade de que é, minha vida é assim, me fizeram isso, eu não sei o que fazer. Não, tá, isso aqui me aconteceu, qual é a minha responsabilidade nisso daqui? Por exemplo, se alguém te assalta, não sei, te dá um tiro no braço, tá? E aí você tem que fazer uma cirurgia, você tem que fazer fisioterapia para o braço ou para a perna voltar a funcionar direitinho, né? Ou o mais perto do normal possível. Você vai falar assim. Ah, não, não é culpa minha, o cara que atirou em mim, eu não pedi para ele atirar, não vou fazer a cirurgia, não vou fazer a fisioterapia. Você vai perder o movimento do braço porque quem atirou foi o outro? Não vai, certo? Na vida espiritual não é diferente. Eu tô com um problema no meu matrimônio, eu tô com um problema com meu filho, eu tô com um problema no meu trabalho, eu tô com um problema com meu irmão de igreja. Senhor, qual é a minha responsabilidade aqui? O que toca a mim? É minha parte fazer e não justificar com o erro dos outros. Tá? É muito normal eu escutar as pessoas falando assim: ah, eu saí daquela igreja porque o pastor não me dava oportunidade. E você vai cavando isso daí. O que que a pessoa queria? Ela não queria uma oportunidade para trabalhar na igreja. Ela queria status, ela queria destaque. Ela quer geralmente um microfone, ela quer geralmente pregar, ela quer fazer uma coisa que apareça. Porque o mundo está cheio de oportunidade para você trabalhar para Deus. Você não precisa de um púlpito, você não precisa de um microfone, você não precisa que te reconheçam. Ah, eu vou ser dessa igreja porque nessa igreja não tem amor. Geralmente, essa pessoa que fala isso e sai é uma pessoa complicadíssima, que não sabe amar nem ela mesma e nem os outros. Então, ela justifica a falta dela com o erro dos outros. Ah, sim, Adão podia falar: essa mulher queria me dar do fruto, mas o Senhor falou que não era para eu comer, eu não comi, né? Ou então, Senhor, essa mulher trouxe o fruto e eu realmente achei que era gostoso, e eu comi também.
A gente não quer fazer isso, porque se eu jogo a responsabilidade para o outro, ou se eu justifico o meu erro, eu não preciso mudar. Eu não preciso mudar. Eu não estou reconhecendo que eu fiz alguma coisa de errado. É como a história que eu estava falando antes. Você vai pedir perdão para uma pessoa, e você fala assim: ah, eu quero pedir desculpa porque eu gritei com você, eu fui grosseira, mas é porque você fez isso, 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 isso. O que que você está dizendo ali? Eu estou pedindo desculpa porque você precisa, mas no fundo, no fundo, eu não acho que eu estou errada. Porque eu só fiz porque você fez. Isso não é um pedido de perdão. Porque quem o outro é e o que o outro faz não pode mudar quem eu sou. E eu tenho que atuar de acordo com o meu caráter. Por exemplo, na última ceia, né? Jesus estava preparando aí a última ceia. Judas estava aí. Ele ia trair Jesus em alguns minutos, algumas horas, não sei. Não me lembro mais se fala. Mas ele ia trair Jesus em um pouco de tempo mais, tá? E Jesus sabia que era Judas. Jesus lavou os pés dele igual. Jesus serviu a ceia para ele igual. Por quê? Porque o que o outro é não mudava o caráter de Jesus. Então eu tenho que ter o caráter para assumir a minha responsabilidade, me fazer cargo do que me toca a mim, né? Isso é em espanhol, do que é a minha responsabilidade e arcar com isso. Seja corrigir, seja sofrer as consequências, seja ser disciplinado, seja ter que pedir perdão. Eu não posso justificar nem jogar para o outro. E não posso ser uma vítima, porque a vítima, ela não muda nada. Ela é sempre vítima. Então, o seu cérebro, se você se sente, alimenta essa mentalidade de vítima, você nunca vai se levantar, você nunca vai mudar a sua realidade. Porque você é esse pobrezinho, essa pobrezinha, que sofre muito na mão dos outros, que está sempre à mercê de outra pessoa. Tanto, amados, isso é verdade, que agora as pessoas que são vítimas, né, que sofreram abuso psicológico, violência, abuso sexual, elas já não se chamam de vítimas, elas se chamam de sobreviventes. Porque elas sofreram uma coisa que fizeram contra elas, mas elas se levantam e elas se fazem cargo da sua vida. Então, uma das coisas que o religioso, o que não está tendo intimidade com Deus faz, é não assumir sua responsabilidade e sempre justificar ou tirar para outra pessoa, julgar para outra pessoa. Como a gente faz isso? Eu tiro os olhos das minhas debilidades e eu começo a buscar os pontos fracos dos outros. Por exemplo, vou dar um exemplo bem superficial aqui, bem normalzinho. O pastor fala: Priscila, posso contar com você para tal dia fazer tal coisa? Pode, pastor, pode deixar, mas eu sou uma pessoa que não mantenho minha palavra. Eu me empolgo e depois eu desisto, eu tenho um ânimo dobre, sei lá, qualquer coisa assim. Chega o dia e eu não fiz o que o pastor me pediu. Aí eu falo assim: nossa, eu não fiz o que o pastor me pediu. Mas também o pastor não pode reclamar, porque ele também não cumpre a palavra dele. Aquele dia ele fez isso. O pastor também é assim, 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 assim. A fulana também. Entende? Então eu começo a tirar os olhos de mim e colocar na debilidade, nas fraquezas dos outros. Eu julgo as outras pessoas dentro do meu conceito de certo e errado. Então eu tenho um padrão, e se a pessoa não atinge o meu padrão, eu começo a julgar essa pessoa. Ah, mas a fulana podia muito bem fazer isso e isso. É só ela se organizar melhor. Porque eu fico enfiada dentro da igreja. Eu acho que todo mundo tem que estar enfiado dentro da igreja, fazendo tudo pela igreja o tempo todo. Porque, não sei, o meu marido tem dois trabalhos para me dar uma vida de mordomia, então eu não aceito a irmãzinha não progredir na vida, ela podia trabalhar também. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Você é o seu próprio estándar. Você é o padrão. E aí você julga as pessoas que estão fora do seu padrão. Entendeu? Do que você acha certo, do que você acha correto. Avaliar as pessoas e querer que elas se ajustem ao meu nível de santidade, né? Então, tipo assim, eu acho que uma pessoa que realmente é santa, que é certa com Deus, que é crente, não deveria usar a cor azul. Por isso que eu acho que fulano não é de Deus, porque fulano usa azul. Ou corta o cabelo curto, ou usa maquiagem, ou fala assim, ou faz assado, ou frequenta tal lugar, ou trabalha com tal coisa. É o meu padrão de santidade, é o nível que eu estabeleci para mim, porque eu posso alcançar, e as pessoas é que têm que se ajustar ao meu nível. Quando, na verdade, a santidade faz parte do processo de relacionamento pessoal. Ou seja, Deus é que tem que dizer para mim o que está mal, o que está ruim.
Por exemplo, eu conheci uma mulher que ela falou uma vez assim, que ela estava no tempo devocional dela, isso tem muitos anos já. E Deus falou para ela assim: não corta seu cabelo, porque o seu cabelo é o seu Deus. Então, Deus estava tratando a vaidade naquela mulher, e o cabelo dela era uma das coisas que levava ela a esse pecado, essa vaidade, né? Essa coisa extrema. E Deus falou para ela assim: para te ajudar, eu vou te falar, não corta, porque seu cabelo é o seu Deus. Deixa ele quietinho aí. Então, ela tinha o cabelo compridinho, retinho, bem tranquilinho, assim, nada diferente, nada muito. Era o que Deus falou para ela. Isso pode ser regra da minha igreja? Não pode. Ela tem problema com vaidade extrema, ela tem problema com o cabelo dela. Conheci, muitos anos depois, uma missionária que Deus falou para ela: corta seu cabelo, porque seu cabelo é o seu Deus. O mesmo problema, o mesmo, com a mesma parte do corpo, mas tratamentos diferentes. Entende? Ela gastava demais com o cabelo, ela gastava tempo demais com o cabelo. Ela adorava tanto aquele cabelo que ela tinha medo de cortar, porque era o cabelo dela. Deus falou: corta esse cabelo, que esse cabelo é o seu Deus. Percebe que são coisas, pedidos diferentes, para pessoas diferentes, com o mesmo problema. Então, Deus não vai tratar comigo o mesmo que vai tratar com você. Deus não vai me confrontar o mesmo que vai confrontar com você, porque o relacionamento é pessoal. Então, eu posso não ter problema em ofertar, mas eu posso ter problema com a minha língua. Eu posso não ter problema com a minha língua nem com ofertar, mas eu posso ter problema com sensualidade. Entende? De querer coisas que marquem meu corpo, que me desejem, que me olhem com lascívia. Isso é pecado? Então, cada um de nós tem áreas diferentes para santificar em períodos diferentes. Então, o meu standard, o meu padrão, não serve para outra pessoa. É Deus quem tem que te dizer isso aqui não está legal. A gente vai ter que trabalhar essa área aqui. Agora a gente vai trabalhar essa área aqui. O meu padrão não serve. Eu não posso querer ajustar as pessoas do meu nível. Eu não sei se contei numa aula para vocês ou foi de outra aula que eu estou dando por aí, mas eu vou repetir aqui qualquer coisa. Então, o que que acontece? Uma vez eu fui numa igreja pentecostal e eu creio no agir do Espírito Santo, eu acredito que Deus revela, eu acredito que Deus traz palavra de profecias e tudo isso. Não acredito em muita palhaçada que fazem por aí, muita macaquice, mas no dom do Espírito Santo, com ordem, com decência, eu creio completamente. Não posso negar isso, depois de tudo que eu já vivi com Deus. Então eu fui nessa igreja que eu gostava muito de ir nas vigílias lá, buscar o Senhor. E quando ia acabar a vigília, né, o culto, o irmão que estava dirigindo pediu para a gente fazer um círculo e falou: se alguém recebeu alguma palavra de Deus, alguma profecia, uma revelação para alguém, pode, agora é o momento de entregar. E veio um rapazinho que, bem doidinho ele, tinha usado muita droga, então você via que ele ficou bem pancada, assim, né? Mas ele era crente. Então ele veio e se aproximou de uma velhinha, uma senhora, e falou assim: olha, Deus me falou que a senhora está orando pela sua filha, que se desviou dos caminhos do Senhor. Mas Deus mandou te falar que daqui a um mês a sua filha vai estar aqui com a senhora buscando o Senhor, porque o Senhor vai trazê-la de volta. A senhorinha olhou para ele de cima para baixo, botou a Bíblia debaixo do braço e fez assim. Que assim, na frente de todo mundo, tinha umas 200 pessoas ali. E ela falou assim: eu não recebo essa palavra. Eu não acredito que Deus use uma pessoa que não carrega o inário. Onde está escrito na Bíblia isso? Que Deus só usa as pessoas que carregam Bíblia e inário, irmãos. Pode ser cultura de uma igreja? Tudo bem. Pode ser cultura dela? Tudo bem. Não é mal. Mas eu botar isso como um pecado, como um impedimento, porque esse é o meu padrão de santo, de santidade, de uma pessoa que é santa, irmãos, nada a ver. Obviamente que depois de um mês eu fui lá para poder ver se a velhinha ia estar lá e a filha dela. E a filha dela estava lá com ela buscando o Senhor. Então, ou seja, é um exemplo muito claro disso aqui. O que eu considero santo e as pessoas têm que se encaixar aqui, senão eu não considero. Eu não aceito, eu não recebo, eu não aprovo, tá certo? Vamos lá. Colocar etiqueta nas pessoas, né?
Não, fulano tá nessa situação aí porque ela é barraqueira. Não, porque ela é fofoqueira. Fulano, Deus não abençoa ele, ele não cresce espiritualmente porque ele é isso, porque ele é aquilo. Então a gente vai julgando as pessoas e rotulando elas porque elas têm uma coisa que eu não gosto, ou que eu não aprovo, ou que, entende? Julgar a conduta moral dos demais, dizer às vezes fulano é mentiroso, fulano é malicioso, fulano é. Às vezes a pessoa se equivoca, pede perdão e você fala assim: eu não acredito. Essa pessoa é muito, não sei lá, mentirosa, é muito manipuladora, isso não tá pedindo perdão de verdade. Eu começo a julgar a conduta moral das pessoas, a motivação das pessoas. Não, fulano diz pro pastor que vai ajudar ele, mas é só porque ele quer tal coisa. É só porque ele quer que as pessoas vejam. Eu tô julgando a motivação pelo que a pessoa tá fazendo aqui. Irmãos, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com a vida da outra pessoa. A não ser que eu sinta de orar, de ajudar, se Deus me dá uma palavra específica para as pessoas. Agora, fora isso, quem sou eu para julgar a motivação? Uma coisa invisível, mas é uma coisa que o religioso faz, entende? Não, fulano está aqui nessa igreja só porque aqui o pastor dá oportunidade, porque ele quer aparecer, senão ele estava lá em tal lugar. Tô dando exemplos qualquer aqui, aleatórios, entende? Que acontecem. De eu julgar não só a conduta moral da pessoa, como a motivação com a qual ela faz as coisas. Outra coisa que pode acontecer, tentar copiar as pessoas que para mim são santas, para eu não me sentir inferior. Então, tipo assim, tem um pregador, tem uma pregadora, que eu gosto muito, que eu acredito que é uma pessoa de Deus. Aí eu começo a imitar como essa pessoa se veste, como essa pessoa fala. Eu busco saber quantas horas ela ora por semana, se ela jejua, se não, que jejum que ela faz, para eu repetir. Então, em lugar de eu entrar nesse relacionamento íntimo, onde Deus vai me moldando para eu ser quem Ele desenhou que eu fosse, eu vou imitando condutas de outras pessoas para eu poder ficar santo, para eu poder parecer santo, entende? Uma vez eu conheci um cara, bom, a gente tem a graça de Deus ter encontrado nossas filhas muito pequenininhas, né? Deus tem um propósito com todos os filhos, obviamente, e a gente vê nas nossas filhas como que elas escutam o Senhor desde muito pequenininhas, né? Eu me lembro quando a gente chegou aqui, a minha filha Valentina tinha 4 anos. E a gente estava pela base, assim, brincando com as bebês, e ela se apartou, se afastou um pouquinho assim, e eu só vi ela olhando para o céu e falando assim, e fazendo assim, e emocionada. Eu falei, gente, o que que essa garota tá fazendo? E fiquei olhando, e aí de repente ela veio e correu para mim e falou: Mamãe, Deus falou comigo ali. Eu falei, Céu, o que que ele falou? Ela falou: Ele falou que ele me ama, e ele me convidou para morar no coração dele. E ele pediu para eu convidar ele para morar no meu coração também. E eu falei assim: o que você disse? Ela falou: não, eu ainda não respondi, eu vim te contar. Eu falei: vai lá responder. E ela foi e ficou falando com Deus, falou várias coisas que queria amar, obedecer e foi embora. E as outras também, todas elas têm muitas experiências assim com Deus, de entregar profecias, de entregar palavras, sabe, desde bem pequenininhas. E não é uma coisa ritualística nem nada. Então, esse cara uma vez falou assim: Nossa, eu gosto tanto do jeito das suas filhas. Quantas horas por semana vocês oram com elas? Como que vocês leem a Bíblia com elas? Como que vocês. Ele queria uma lista de coisas para fazer. Eu falei, cara, elas são muito pequenininhas. Eu não faço essas coisas com elas. A gente entendeu, Deus falou que era para a gente vir para cá, para o Chile, por causa delas, para o chamado que o Senhor tem para elas. Elas tinham que sair do sistema e crescer num lugar dependendo de Deus o tempo todo. Então, a gente sabe que veio para cá foi por elas, não por nós. Mas assim, a gente lê historinha da Bíblia e tal, mas não é nada, não porque elas escutam, eu falei, isso é coisa de Deus. Eu não tenho nenhum mérito nisso daí. Eu não treino minhas filhas, eu não digo que tem que orar assim, que tem que orar assado, que pode isso. Nada disso. Deus que trata com elas, Ele mesmo. Elas não têm capacidade para que eu ensine isso para elas. Tinha 1 ano e meio, 3, 4 anos, entende? Mas o religioso, ele não quer se submeter ao relacionamento. Quando Deus vai falar para ele, isso aqui tá muito ruim. Vamos melhorar isso aqui. Não, ele quer uma listinha pronta.
Orar 5 dias na semana de madrugada. Jejuar 4 vezes na semana, jejum total 24 horas. Ler tantos capítulos da Bíblia. É isso que ele quer, uma listinha. Só que a listinha não é a mesma para todo mundo. Entende? Então não adianta eu copiar as pessoas. Eu posso aprender bons hábitos. Orar é um bom hábito, é uma disciplina espiritual. Mas pode ser que o que me custa não é orar, o que me custa é estudar a Bíblia e conhecer Deus através da palavra. Então, provavelmente, Deus não vai pedir para eu orar mais, ele vai pedir para eu ler mais a Bíblia. Ou o contrário, entende? Pode ser que para o meu crescimento, Deus vai falar assim: olha, você não está conseguindo vencer tal pecado, você vai precisar confessar para alguém. Vai ter que passar vergonha, vai ter que queimar a cara, se humilhar, para a gente entrar nessa área aí. Enfim, pode ser tantas possibilidades. Então, o religioso ele vai imitar os santos para ele ficar igual, ficar da cor da decoração. Enquanto aquele que quer conhecer o Senhor, ele vai se humilhar, ele vai se expor e ele vai ouvir de Deus o que é bom para ele, o que é necessário para ele, e não imitando outra pessoa. Eu espero que eu esteja conseguindo explicar essa diferença com essa alegoria aqui que eu estou fazendo, tá bom? Então, eu tenho dois caminhos sempre. No meu desespero, na minha dúvida, no meu desânimo, eu tenho sempre dois caminhos. Eu posso caminhar com o Senhor, falar, Senhor, me ajuda. Eu quero ficar aqui nos pés do Senhor, falar igual Pedro. Eu não tenho para onde ir, Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu preciso escutar o Senhor no meu coração. Ou eu vou comprar o livro 5 Passos para Ser uma Esposa Ideal, 10 passos para falar em línguas, 11 passos para ser famoso no meio gospel. Eu ler livro e faço teologia, e faço isso, e faço aquilo, e faço aquilo outro, faço aquilo outro. Amados, informação não gera intimidade. Ritual, já falamos isso várias vezes, não gera intimidade. É o tete a tete com Deus. Quem Ele é, quem eu sou. Ele me mostra o que Ele quer de mim, eu vejo o que está errado em mim, o Espírito Santo me ajuda e eu vou mudando e crescendo. É isso daí. Ou eu tomo do fruto da informação, do conhecimento do bem e do mal, e começo a fazer as coisas a partir da visão humana, ou eu me apego a Deus e pergunto a Ele como são as coisas, para onde que a gente vai, o que que a gente vai ter que fazer. Não tem meio termo. É uma coisa ou outra, tá? Acho que tá bom por aqui, porque esse tema tem mais detalhes e tá mais denso. Vou lançar agora para vocês. Orem sobre essas coisas. Orem sobre esses pontinhos. Orem, pede mesmo, o Espírito Santo fala assim, Senhor, faz um raio-x em mim. Faz um raio-x em mim, mostra para mim o que está desalinhado. Irmãos, eu não tenho nenhum problema de dar classe, eu não tenho aula, eu não tenho problema nenhum de gastar tempo, de estudar, de preparar, eu não tenho problema nenhum. Mas a minha oração é que nenhum de vocês esteja assistindo essa aula e perdendo o seu tempo. Ai, que interessante. Nossa, eu nunca tinha visto assim. Nossa, que legal isso. Isso não fazer nenhuma diferença na sua vida. Nós sabemos que os tempos são maus. Jesus está voltando. A gente tem pouco tempo para ajustar a nossa vida. Irmãos, não perde tempo, não. Se for preciso, escuta uma vez, escuta 2 vezes, se tranca com o Senhor no quarto um dia inteiro, fala, Senhor, mostra para mim onde eu não estou buscando o Senhor, eu estou buscando informação somente, porque não dá para viver desse jeito. Nossos vazios, nossas ansiedades, nossas angústias vêm de uma vida espiritual vazia, cheia de ritual, cheia de atividade, mas vazia de comunhão, vazia de intimidade com Deus. E é por isso que tem tanto crente em crise, tem tanto crente passando problema, tem tanto crente que não se encontra, problemático, dando problema para o pastor, dando problema para os irmãos, porque é uma vida cheia de muita atividade, de muita informação e vazia de comunhão com o Senhor. Não tem como. Não se esconda, corre para Ele. Não vista-se das suas máscaras, corre para Ele. Não joga a responsabilidade no outro, corre para o Senhor. Porque a nossa vida espiritual é nossa responsabilidade. Não espera ninguém fazer por você, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E eu oro de verdade para que vocês, para que nós estejamos passando esse raio-x do Espírito Santo todo o tempo, para não perder tempo, para ir rumo a quem temos que ser, fazer o que temos que fazer com Deus e para Deus, e que isso dê frutos eternos. Amém?
É isso que eu oro, é isso que eu queria compartilhar hoje. Próxima quarta, a gente continua. Paz do Senhor, irmãos. Fique com Deus.